Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrezi. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética com Miqueias Castrezi. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Shalom! Shalom para você que está comigo a partir de agora. Shabbat Shalom. Nós estamos em mais um Shabbat. Eu sou o Miqueias Castrezi e a pastora Beatriz está aqui comigo hoje. Você está vendo ela aqui embaixo de mim, olha aí. E nós estamos aqui em mais um Shabbat. Hoje, Shabbat da Parashá 29, Parashá 30. Estamos chegando ao fim de mais um livro da Torá, de mais uma porção. E nós caminhamos aqui dentro dessa temática, dessa realidade espiritual, construindo vasos receptores de luz abundante. Então, que a palavra de revelação, a abundante conexão do Espírito esteja sobre você e que a luz divina se conecte agora no teu espírito. E para isso, já começamos aqui com a pastora Beatriz hoje, falando uma palavra de recepção desse Shabbat. Aleluia! Shabbat Shalom para você que está em casa nos acompanhando, que o Eterno esteja presente no Shabbat de vocês, que a luz do Eterno seja na casa de vocês, que o Senhor abençoe e que mais uma semana, mais o final de uma semana, início de uma próxima semana, que nós sejamos abençoados, iluminados pela palavra e a direção dele, em nome de Yeshua. Continua aí que eu estou conferindo o áudio. Gente, mais uma Parashá. E essa Parashá, para mim, é especial porque é a Parashá em que eu nasci, Parashá 29. Então, falei, apóstolo, quero gravar essa Parashá. Pois bem, Parashá 29, Parashá Aharemot, Parashá 30, que é do Shim, você está vendo aí na tela. E já vou colocar aqui para você, então,
as referências. Espera aí, vamos lá. Aqui. Parashá 29, depois da morte, Aharemot. Estão todas as referências na tela. Parashá de número 30, Povo Santo, Kedoshim. Referências na tela. E nós caminhamos aqui então hoje para falar sobre estas duas parashot. Após 1 minutinho e meio, nós já voltamos para nos conectar a essa dimensão deste Shabat. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Pois bem, vamos lá então. Eu quero falar sobre esta parashá com você, antes da pastora continuar com a palavra principal. Eu quero te dar uma palavra de destino. E essa palavra de destino é: mantenha a sua chama acesa. Mantenha a chama acesa. Esta parashá, essas duas parashot, fala dos lugares que o sumo sacerdote entrava para se conectar à luz. E a luz divina, ela deseja abundantemente ser revelada dentro de nós. Ela deseja abundantemente brilhar em nós. E as conexões do Mishkan, do tabernáculo terrestre, terreno, são as conexões da nossa alma. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E as nossas emoções precisam estar resolvidas para que o pátio do tabernáculo esteja em ordem e lá nós possamos lavar as nossas mãos, deixar as nossas ofertas ali para serem queimadas, para que possamos logo depois disso acessar o lugar santo aonde está o nosso coração, aonde está a essência daquilo que sentimos. E, posterior a isso, nós precisamos estar lá no lugar santíssimo. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, na festa de Yom Kippur, na festa no encontro aonde a alma daquele sacerdote se colocava diante do Eterno, a glória, a Shekinah, a nuvem da presença estava ali, e esta nuvem traduzia a resposta de Deus para a terra. Nós precisamos observar isso mais do que nunca, para que a nossa mente, a nossa glândula pineal, a nossa conexão com o Espírito não seja apagada. Os cristais que estão dentro da sua cabeça, da sua mente, aqui, na glândula pineal, que ela possa ser conectada ao diamante do Eterno, a nuvem da presença. E é assim que nós mantemos a luz espiritual acesa em nós. Quando todas as áreas que nós devemos cuidar, se atentar, já estão em ordem e organização. O lugar espiritual da nossa vida, a porta espiritual da nossa vida precisa ser levada a sério, precisa ser mantida com lealdade, com seriedade, com responsabilidade e com muita valorização. Você precisa valorizar a sua vida espiritual. Se você não valoriza a sua vida espiritual, os lugares das quais o teu espírito deve estar para se conectar com a luz sobrenatural, ela não acontece.
Vida espiritual não é rotineira. Aliás, vida espiritual não pode ser levado como algo de rotina, como algo a ser cumprido como tabela, como sem motivação. A vida espiritual, a luz conectada em nós, ela é revelada quando a nossa vida espiritual é levada a sério. O sacerdote, ele começava a se preparar 7 dias antes, no mínimo, para se conectar a Yom Kippur, para se conectar ao lugar santíssimo. A nossa vida espiritual não é feita de qualquer modo, de qualquer jeito. A luz não desce, a luz não canaliza em nós se nós levarmos a nossa vida de qualquer modo, de qualquer jeito. É isto que esta paraxá, essas duas parashut, pode nos ensinar. E é esta palavra de destino inicial que eu quero falar com você. Não leve a sua vida espiritual como brincadeira, como algo secundário, mas mantenha a chama acesa, mantenha a luz acesa. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Shalom! Vamos continuar então? Vamos continuar. Olha lá, a pastora já está sorrindo. Vamos continuar então essas duas parashot, esse Shabat, com a pastora Beatriz. Lembrando, estamos aí falando de Parashá 29 e Parashá 30. Segue então com você. Amém. Quero aproveitar a palavra inicial do apóstolo, onde ele falou para mantermos a chama acesa, e é também sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre a santidade na nossa vida. Não levar a santidade apenas como uma maneira ritualística, mas a vontade do Eterno é que nós sejamos santos como Ele é santo. E por isso que Ele nos deixou instruído na Torá qual é a forma que Ele se agrada, qual é a santidade que Ele deseja de nós, qual é a pureza que Ele deseja de nós. Muitas vezes nós idealizamos a santidade, a pureza como algo ritualístico, como algo inalcançável, como algo apenas de um momento. Nós não podemos pensar na santidade, pensar na pureza apenas em um momento. Por exemplo, não podemos encarar a vida com Deus, como o apóstolo estava dizendo, a nossa vida espiritual, apenas quando vamos a um culto, quando celebramos, estamos ali em comunidade, estamos reunidos entre os irmãos, num momento de celebração, num momento de cultuar. Aquele momento é apenas um ápice, apenas uma comunhão, apenas um momento de manifestarmos aquilo que geramos todos os dias no secreto. Mas muitas pessoas encaram a vida espiritual, encaram a vida de santidade, a vida de busca apenas naquele momento. No começo da Parashá 29, quero que você leia comigo Levítico Vaikra 16, capítulo 16, no versículo 1. Vamos ler juntos? Adonai falou com Moshe depois da morte dos filhos de Aharon, quando tentaram apresentar um sacrifício na presença de Adonai e morreram. Adonai disse a Moshe: fale a seu irmão Aharon que não venha a qualquer momento no lugar sagrado, além da cortina, diante da cobertura da arca que jaz acima dela, para que não morra, pois eu apareci na nuvem sobre a cobertura da arca. Os 2 filhos de Aharon, eles morreram por apresentarem ofertas que não agradaram a Deus, que não produziram o incenso necessário. E eles tiveram uma consequência, que é a morte. Eles talvez levaram aquilo que era sagrado de uma forma leviana. Levaram a vida espiritual de uma forma leviana.
E nós, muitas vezes, podemos cair nesse engodo maligno de levar a nossa vida espiritual de qualquer maneira, de não produzirmos o incenso necessário para nos apresentar diante de Deus. Que deu problema. Nós tivemos Deu um problema aqui, mas vamos voltar, né? Tivemos um problema, caiu. Deixa eu ver se vai voltar o áudio. Peraí. Pode ir que eu vou conseguir. Vamos continuar. Estava falando sobre os filhos de Aharon que morreram, apresentaram uma oferta, não produziram o incenso necessário e tiveram a consequência da morte. E nós muitas vezes podemos cair nesse engodo de não levarmos a nossa vida espiritual da maneira que agrada a Deus. Levarmos de qualquer maneira, de forma leviana, sem darmos a importância necessária. Na Parashá 29, nos próximos capítulos, o Eterno vai dar instruções sobre o Yom Kippur, sobre o dia da expiação, sobre como Aharon e como os sacerdotes fariam a expiação do pecado do povo. Hoje nós não fazemos mais isso em Yom Kippur, pois Yeshua é o nosso Kippur. Ele é o nosso sacrifício. Ele foi o Cordeiro de Deus perfeito que foi oferecido ao nosso favor para que nossos pecados fossem perdoados. Mas nós precisamos ter a consciência de que devemos ter a seriedade, o comprometimento diário. E nós não podemos fazer as coisas da nossa maneira. Não podemos fazer as coisas como nós achamos. Muitas vezes, Deus falou comigo, Deus me disse para fazer tal coisa, Deus me deu direção de ir a tal lugar, Deus me disse para abandonar isso, Deus me disse para cumprir o meu propósito. Mas, peraí, o seu propósito, aquilo que o Senhor falou, é embasado no quê? Está de acordo com a Torá? Está de acordo com uma palavra profética? E tem uma bênção sacerdotal sobre isso? Não podemos levar as coisas de Deus, não podemos pegar aquilo que é sagrado e tratar como algo que é cotidiano, que é corriqueiro. Na Parashá 29 e 30, o Eterno nos alerta, o Eterno nos deixa explícito como fazer algo para Ele, como oferecer algo para Ele, não pode ser feito de qualquer maneira. Se nós somos o templo e o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, habita em nós, se Ele nos ministra, nós precisamos ter a consciência de que a nossa vida deve ser achada santa e pura diante de Deus. E o que eu acho mais lindo é que a santidade e a pureza que o Eterno pede de nós não é algo ritualístico, mas é algo essencial, é algo que fala com a nossa identidade, com a nossa essência. Aqui na Parashá 30, mais especificamente, ele vai dar instruções daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós não devemos fazer, de como nós devemos ser, não apenas aquilo que devemos fazer como algo, como posso dizer, como algo de um ritual, mas o que nós devemos fazer na nossa vida. Por exemplo, ele fala para que a gente não minta, para que a gente não roube, para que a gente não trapaceie,
para que a gente não fomente fofoca sobre os nossos irmãos, para que a gente não amaldiçoe nossos pais, para que a gente não maltrate o estrangeiro, para que a gente não levante, não espalhe calúnias no meio do povo, para que não seja neutros quando a vida de seu vizinho estiver em risco. E em toda instrução, na Torá está assim: Deus de vocês. Em cada instrução de como devemos ser, está: eu sou Adonai, o Deus de vocês. O Senhor está falando conosco. Sejam aquilo, vivam na essência que eu coloquei dentro de vocês. Eu sou o Deus de vocês. Eu completo vocês. Eu preencho vocês. Se nós pudéssemos fazer um exame, né, uma ressonância, sei lá, que visse o nosso inconsciente, que visse além daquilo corpóreo, além da nossa massa corpórea, mas que visse a nossa alma, que visse o nosso inconsciente, eu tenho certeza que em muitos de nós haveriam, em todos nós, né, haveriam buracos para ser preenchidos. Porque a nossa natureza humana, nós nascemos em busca de algo além do material, além daquilo que é palpável, além daquilo que é tangível. Nós buscamos, a nossa essência buscar isso. E aqui o Senhor está nos instruindo para ser santo, como Ele é santo. Em cada instrução, Ele nos relembra da essência que Ele colocou em nós. E diz: eu sou Adonai, o Deus de vocês. Não é algo que a gente não possa fazer. Não é algo inalcançável. Produzir o incenso necessário, manter a chama acesa, não é algo difícil de alcançar. Não é algo impossível. Não, o Senhor não nos deixaria algo impossível de fazer. Ele nos deixou algo que nos relembra dia após dia da nossa identidade, daquilo que Ele nos formou para ser. Aqui está dando instruções. Sejam bons, sejam puros, sabe? A pureza é você dar sem a intenção de receber nada em troca. Tenha um coração puro diante de mim e tenha um coração puro diante das pessoas. Porque o nosso próximo, ele é, se a gente olhar para o nosso próximo e não ver Deus nele, o que a gente está fazendo? Qual que é o segundo mandamento? Qual que é a segunda ordenança? Amem ao próximo como a ti mesmo. Sejam puros, não somente de uma forma ritualística diante de Deus. Eu não sou pura quando eu oro bonito. Eu não sou pura quando eu adoro bonito. Eu não sou pura quando eu estou aqui ministrando a palavra apenas. Não, eu sou pura com o meu próximo. Eu sou pura na minha vida cotidiana. Quando eu me dou, quando eu ofereço um incenso que agrada ao Senhor. Quando eu não amaldiçoo, quando eu não sou injusto ao julgar, quando eu não demonstro parcialidade, quando eu não odeio meu irmão, quando eu não guardo rancor. Essa é a pureza que agrada ao Senhor. É assim que eu mantenho a chama acesa. É assim que mantemos a nossa chama acesa. É dessa maneira. Não é de forma ritualística, não é de qualquer jeito. Não é apenas chegando hoje, né? Vamos pensar na nossa realidade de hoje. Não é apenas chegando no culto, não é apenas fazendo a mesa do Shabat por fazer. Porque até nisso a gente pode pensar, não, eu não sou mais religiosa, não sou mais religiosa, eu vivo o Shabat, eu tenho a consciência, hoje eu vivo a Torá, eu pratico as festas, eu vivo cada festa com intensidade. Só que até nisso, se nós não sondarmos o nosso coração, se nós não buscarmos vivermos a essência que Deus colocou em cada um de nós, a gente pode se tornar apenas meros ritualistas. A gente pode fazer as coisas por fazer as coisas de qualquer maneira. Mas quando nós nos atentamos em quem nós somos no nosso dia a dia, quando nós acordamos buscando algo maior do que apenas trabalhar, do que apenas conquistar as nossas coisas, do que apenas, não sei o seu cotidiano, mas
apenas buscar os seus sonhos, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos. Tem gente que só sobrevive, né? Não vive. Quando a gente busca não apenas sobreviver, obrigada, não apenas sobreviver, mas viver de verdade. Essa paraxá, as duas, 29 e 30, essas duas paraxotes, se você ler, você vai ver que o Senhor não quer apenas que nós vivamos de qualquer maneira, sobreviva, buscando os nossos próprios interesses. Porque em todo momento também ele fala, eu sou Adonai, o Deus de vocês. Porque aqui, nessas duas paraxotes, ele está condenando também a idolatria. Ele está condenando, dizendo para esse povo, não se iguale ao que vocês eram no Egito, não façam aquilo que vocês viam no Egito, e também não façam aquilo que vocês veem hoje na terra que eu estou colocando vocês. Não imitem o que esses povos fazem, não façam igual, porque eu sou o Deus de vocês. Olhem para mim. Sabe por que nós temos a tendência a olharmos para tudo? Nós temos a tendência de buscarmos aquilo que nos satisfaça. Mas o Senhor não quer que a gente busque o que nos satisfaça, mas sermos como Ele é. Porque se você for pegar cada instrução, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil não guardar rancor do seu irmão. Nem sempre é fácil usar medidas justas, né? Está falando aqui algum versículo. Medidas justas, não sejam injustos ao medir na balança, não tenham balanças injustas. Nem sempre é fácil, nem sempre é fácil não se vingar, não querer que a pessoa pague por aquilo que ela fez. Nem sempre é. Muitas vezes, nós queremos aquilo que nos beneficia, que nos agrada, que vai nos satisfazer como homens e mulheres. Só que nem sempre o que é certo irá nos satisfazer. Por isso que em cada instrução termina, eu sou Adonai, o Deus de vocês. Não roubem, não enganem, porque eu sou Adonai, o Deus de vocês. Eu sou o Deus que sonda os corações. Eu sou o Deus que não apenas vê o que vocês me apresentam de forma ritualística. Não sou o Deus que vê apenas aquilo que é externo. Mas eu sou o Deus que vê aquilo que é interno. Eu vejo a intenção do coração de vocês. Se a intenção é pura, se a intenção é santa, eu vejo não a você apenas ali no momento do culto. Nós, pastores, nós líderes, vemos vocês apenas ali, talvez no momento de culto. Vocês me veem apenas ali no momento de culto, me veem aqui ministrando. Mas o Senhor nos vê antes. O Senhor não vê você ali naquele momento de culto. Ele viu tudo que você fez no dia, tudo que você fez na sua semana. Ele não vê apenas ali na hora que você se assenta na sua mesa para celebrar o Shabat com a sua família. Ele viu toda a ambiência que você gerou. Ele vê se a sua vida está produzindo incenso. Não é apenas o fazer por fazer, mas eu faço porque eu sou. Eu faço porque eu tenho essa essência dentro de mim. Eu faço porque eu sou instruída e eu tenho verdade naquilo que eu faço. A minha instrução é a Torá, e a Torá, ela carrega a verdade, ela carrega a vida. Não é apenas uma sobrevida de idolatria, porque nós podemos idolatrar as coisas, nós podemos nos apegar às coisas, aquilo que tocamos, aquilo que é tangível. Mas nós devemos agir por essência, fazer porque somos, fazer porque aquilo é verdade para nós. É isso que agrada o coração do Eterno, é a verdade que há em nós. É saber quando fazer, não é apenas fazer de qualquer maneira, mas saber quando fazer e fazer da maneira correta. É sermos obedientes. A obediência é o maior sacrifício. Não adianta querermos oferecer grandes coisas se no pequeno nós não somos obedientes.
A obediência é o maior sacrifício, é aquilo que faz o coração do Eterno se alegrar. Muitas vezes, mesmo quando uma situação humanamente irá nos prejudicar, mas se nós formos obedientes, mesmo que aquilo nos traga prejuízo humano, se formos obedientes, e isso subirá como esse incenso suave ao Senhor. Incenso suave a Hashem. É isso que agradará ao coração dele. Não é apenas o que fazemos para as outras pessoas verem, não. É a pureza, é a santidade que vai nos separar dos outros, né? Aqui ele está falando que, deixa eu achar o versículo para ler com vocês. No capítulo 18, no versículo 1. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Não participem das atividades encontradas na terra do Egito, onde vocês viviam, e não participam das atividades encontradas na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Tampouco vivam pelas leis deles. Obedeçam às minhas regras e leis, e vivam de acordo com elas. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Guardem as minhas leis e regras. Se alguém as cumprir, terá vida por intermédio delas. Eu sou Adonai. Olha aqui, ele está falando que através daquilo que ele nos deixou, das leis dele, nós teremos, vida. Vida. Vida por essência. Uma vida feliz. A vida feliz, gente, não é apenas você viver momentos de alegria momentânea, não. Uma vida feliz é uma vida de satisfação, é uma alma preenchida. São as emoções organizadas, como o apóstolo estava dizendo no início do vídeo. As emoções organizadas, as emoções curadas, as nossas emoções alinhadas. E nós só podemos ter isso quando nós nos baseamos e fazemos as coisas por essência, e não por fazer, e não de qualquer maneira. A consequência dos filhos de Aharon foi a morte. A consequência de uma oferta que não agradou o Eterno foi a morte. E quantas pessoas que fazem as coisas de qualquer maneira, que desobedecem e que estão vivendo uma vida de morte. A pior morte nem sempre é a morte física. É a morte espiritual. É você fazer por fazer. É você fazer para os outros verem. É você ter uma vida de aparência. É você não carregar mais a essência da glória de Deus. Essa é a pior morte que pode ter. E essa morte é uma consequência da desobediência. De não ser santo como ele é santo. De não ser puro. De querer dar, mas com a intenção de receber algo em troca. De não ter a intenção de se doar. De você amaldiçoar quem te fez bem. De você menosprezar aquele que te deu tudo que tinha. De você demonstrar imparcialidade sobre uma situação. De você ser injusto. De você ser maldizente. De você ser caluniador. Essas atitudes têm consequências. E muitas vezes essa consequência é a morte espiritual. De fazer as coisas, mas não ter mais a essência. De viver uma aparência, mas não carregar mais a essência da glória de Deus. Entenda que Yeshua, o nosso Yom Kippur, nosso sacrifício perfeito, através dele, através do sacrifício dele, através da vida dele, através daquilo que ele nos ensinou, daquilo que ele nos deixou, ele é o caminho, e por esse caminho nós podemos viver, nós podemos ser homens e mulheres que têm uma santidade, um coração de pureza, que irá agradar o Senhor, que irá agradar a Deus. Para finalizar, eu quero ler com vocês, abra Gálatas 3, Gálatas 3,
versículo 13. Gálatas 3:13 diz assim: o Messias nos redimiu da maldição pronunciada na Torá, ao se tornar amaldiçoado em nosso lugar. Porque o Taná diz: quem pender de uma estaca já sob maldição. E Yeshua, o Messias, fez isto para que, em união com ele, os gentios pudessem receber a bênção anunciada a Abraão, a fim de que, mediante a confiança e a fidelidade, recebêssemos o que foi prometido, isto é, o Espírito. Através de Yeshua, nós somos conectados à raiz. Através de Yeshua, nós somos conectados a essa essência. Através de Yeshua, através da confiança e da fidelidade ao Senhor, através de Yeshua, nós recebemos aquilo que foi prometido. E através do Espírito, nós podemos, dia após dia, produzir esse incenso necessário, manter essa chama acesa. Por isso, zele por isso como o mais precioso da sua vida. Não tenha como precioso aquilo que não é. Tenha como precioso e prioridade a sua vida espiritual. Ela tem que ser primordial, depois das outras coisas. Quantas vezes deixamos de lado a nossa vida espiritual para dar atenção àquilo que nós conquistamos nessa terra? Seja o que for. Pode ser, não estou dizendo só de dinheiro, não estou dizendo só de bens materiais, mas pode ser um relacionamento, um sonho, uma profissão, não sei. Ou mesmo os pequenos prazeres diários, né? Quantas vezes não priorizamos aquilo que... Não priorizamos o nosso tempo com o Eterno, não priorizamos o nosso tempo meditando na palavra para, sei lá, assistir um filme, ficar no celular. Pra ir na academia. Oi? Pra ir na academia. Pra ir na academia. Tem gente que não perde a academia do corpo, mas a academia da alma. E muitas vezes deixamos de viver o extraordinário, porque estamos presos num ordinário que fica num ciclo que só alimenta o nosso ego, que só alimenta a nossa humanidade. Queremos só receber, e sem percebermos, estamos nos tornando impuros, porque quem só recebe e não doa com a intenção necessária, quem não doa com a intenção de não receber nada em troca, acaba perdendo a sua pureza, acaba perdendo aquilo que o Eterno nos deixou. Por isso, medite nessas duas parashot, medite sobre como está a nossa vida com Deus. Estamos priorizando aquilo que precisa ser priorizado, estamos mantendo a chama acesa, como o apóstolo começou dizendo, estamos dando prioridade em sermos santos como ele é santo. E essa santidade não é algo ritualístico, porque os filhos de Aharon fizeram um ritual, mas não agradaram. Não é de ritual que nós estamos falando, é de essência. O Eterno colocou uma essência em você, e você precisa zelar por ela, e você precisa manter essa chama acesa, e você precisa colocar isso como prioridade, organizando suas emoções, sendo preenchido com aquilo que não vem do mundo, sendo preenchido com aquilo que não vem das coisas tangíveis da terra, não. Mas buscando sermos preenchidos e organizados e alinhados de acordo com a Torá, de acordo com a palavra de Deus. Que você medite, seja abençoado nesse Shabat. Estamos em Sefirat HaOmer, é um tempo propício a isso, é um tempo para você se reorganizar suas prioridades, as suas emoções, ser sarado, ser curado, para chegar em Shavuot com uma outra consciência. Então tenha isso como verdade e que sejamos tratados e moldados como barros, como um vaso na mão do oleiro. Beit Ahava, casa de luz,
onde o amor emana e nos conduz. Na Torá encontramos a direção. Uma família unida em oração. Beit Ahava, nossa casa sagrada, onde cada alma é abençoada. Com fé e amor, seguimos a caminhar nessa jornada, juntos a elevar. Nas paredes ecoa a tradição. O Shabat nos envolve em devoção. Velas acesas, paz e união. Uma comunidade em conexão. Beit Ahava, nossa casa sagrada, onde cada alma é abençoada. Com fé e amor, seguimos a caminhar nessa jornada, juntos a elevar. O Eterno nos guia com sua mão, em cada passo, em cada canção, na alegria ou na provação. Beit Ahava é nossa proteção. Beit Ahava, nossa casa sagrada, onde cada alma é abençoada. Com fé e amor, seguimos a caminhar nessa jornada, juntos a elevar. Beit Ahava, lar de paz e luz. Em comunidade, vamos celebrar, com o coração aberto a orar. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Irmãos, está na tela as formas de ofertar. Estamos construindo algo do coração do Eterno. Estamos construindo e materializando um sonho do Eterno. Então, nos ajude nesta obra. Tem as formas de você ofertar: dízimo, primícias, ofertas alçadas, Beit Ahava, Escola Hineni. Então, faça parte disso, contribua, que o Eterno abençoe cada oferta, cada semente lançada. É uma terra próspera e eu tenho certeza que o Senhor irá te abençoar e abençoar a sua casa. Amém? Shabbat Shalom para você. Que o Eterno te abençoe a sua família. Mulheres, acendam as velas na sua casa, façam uma mesa especial, ensinem os seus filhos. Viva esse momento com a sua família. Estamos em Sefirat HaOmer, então é um tempo de sermos alinhados para viver o melhor do Eterno. Vamos chegar em Shavuot e colher aquilo que é nosso, em nome de Yeshua. É isso aí, então. Finalizamos esse Shabat dessa forma.
Tá na tela como você pode ofertar. Que o céu te guarde poderosamente. Curta, compartilha, comenta. Não se esqueça, na descrição do vídeo tem outros links. E se liga aí em toda a programação desses dias da Beit Havai e da Escola Hineni. Shabbat Shalom e até o próximo vídeo. Tchau. Em Beit Ahava somos um só coração, unidos pelo amor, guiados pela mão de Adonai, que nos ensina a andar caminho de justiça, de paz a trilhar. E a chama da fé sempre a brilhar nos laços da Torá. Nós vamos celebrar Beit Ahava, casa de amor, onde os irmãos se abraçam com fervor. A união é nossa força, a fé nossa canção. Beit Ahava, lugar de comunhão. Em cada oração, uma luz a acender. Em cada gesto, o poder de viver o ensinamento que vem de nossos pais, de amar ao próximo, de ser sempre mais. E a chama da fé sempre a brilhar nos laços da Torá. Nós vamos celebrar Beit Ahava, casa de amor, onde os irmãos se abraçam com fervor. A união é nossa força, a fé nossa canção. Beit Ahava, lugar de comunhão. Em cada oração, uma luz a acender. Em cada gesto, o poder de viver o ensinamento que vem de nossos pais, de amar ao próximo, de ser sempre mais. E a chama da fé sempre a brilhar nos laços da Torá. Nós vamos celebrar Beit Ahava, casa de amor, onde os irmãos se abraçam com fervor. A união é nossa força, a fé nossa canção. Beit Ahava, lugar de comunhão. Como chamar? Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante.